Olá, sou Pedro Antônio. Vou estar aqui apresentando esse vídeo para a obtenção da primeira nota da disciplina Sistema de Controle 1. Fiquei com o circuito 1 e a primeira coisa que temos que fazer é obter a função de transferência do nosso circuito. Analisando aqui o nosso nó V1, podemos fazer a equação de nós para ele, que chegamos aqui na nossa equação 1, que é V1 menos a tensão de entrada sobre R1 mais V1 menos a tensão de saída sobre 1 sobre C2 vezes S mais V1 menos V2 sobre R2 é igual a zero. Bom, agora podemos relacionar a nossa tensão de saída pelo V2 através de um divisor de tensão, onde o nosso V2 seria igual à nossa tensão de saída que multiplica R3 sobre R3 mais R4, que é justamente a nossa equação 2. E também podemos relacionar V1 com V2 através de um divisor de tensão, que será a nossa equação 3, onde V1 é igual a V2 vezes R2 vezes C1 vezes S, onde a matemática está sendo feita aqui um pouco atrás, mas a nossa equação final é a nossa equação 3. Agora podemos substituir a nossa equação 3 e a nossa equação 2 em 1, de maneira que iremos obter a nossa equação 4, que é uma equação gigante, e aqui nós temos que fazer algumas manipulações matemáticas. Primeiramente, iremos passar menos VI sobre R1 para o lado direito da equação, iremos evidenciar R3 sobre R3 mais R4 e o nosso V0. E o nosso R1 vai passar multiplicando todo o nosso lado esquerdo. Fazendo isso, chegamos à nossa equação 4.1, e aqui basta apenas multiplicar o nosso termo de evidência R3 sobre R3 mais R4 pelo termo do cochete. E chegamos à nossa equação 4.2, que agora temos V0 multiplicando um termo gigante igual a VI. Basta apenas passar esse termo que está multiplicando V0, dividindo o nosso VI, iremos chegar à nossa equação 4.3, que já é, de certa forma, a nossa função de transferência do circuito. Mas ainda não está na sua forma ótima, porque o termo de maior ordem, que é o nosso S2, está multiplicando um termo que não é 1. Então, aqui nós podemos resolver isso dividindo pelo que toda a equação, tanto em cima como embaixo, pelo que está multiplicando o S2, que é justamente R1, R2, R3, C1, C2. Fazendo isso, chegamos à nossa equação 5, que é a nossa função de transferência do circuito na sua forma ótima. Bom, aqui, chegamos nessa equação, agora podemos substituir os valores de cada componente. Que os valores estão descritos aqui. Fazendo a substituição e os cálculos, chegamos na nossa equação 6, que é a nossa equação de transferência, a nossa função de transferência do circuito para esses valores aqui substituídos, dos componentes. Chegando nessa equação 6, agora nós podemos obter a transformada inversa de Laplace utilizando as frações parciais, o que nos vai dar a nossa função de transferência no domínio do tempo. Bom, podemos achar os polos da nossa equação, da nossa função de transferência, onde encontraremos um polo em menos 0,01 e um polo em menos 0,05. Essas contas foram feitas utilizando a fórmula de Bhaskara. Agora podemos fazer a redução para frações parciais aqui, que é o que está descrito na nossa equação 6.1. E podemos resolver isso utilizando a eliminação do resíduo. Eliminando o efeito de A, temos que o S é igual a menos, onde o S é igual a menos 0,01, obtemos que A é igual a 25. E eliminando o efeito de B, obtemos que B é igual a menos 25. Fazendo as substituições desses valores, a nossa equação 6.1, obtemos a equação 6.2. E agora aqui basta apenas fazer a transformada inversa de Laplace pela tabela. E obtemos a equação 7. Essa equação 7 é a resposta do sistema para uma entrada VI dt no domínio do tempo. Podemos aplicar um degrau de amplitude 1,5 volts na nossa entrada do circuito. E podemos então calcular o valor inicial e final da nossa resposta aplicando os teoremas de valor final e teorema de valor inicial. O teorema do valor inicial diz que o limite de S tendendo ao infinito da nossa função de transferência multiplicado por S multiplicado pela nossa entrada, que nesse caso do degrau vai ser 1,5 sobre S, e fazendo as manipulações matemáticas e analisando aqui que quando o S vai para o infinito, todo o termo do denominador também vai para o infinito, de maneira que o nosso numerador vai para zero. Então, o nosso valor inicial, de acordo com o teorema do valor inicial, é 0 volts. E o teorema do valor final é o limite de S tendendo a zero da nossa função de transferência, que multiplica S, vezes a nossa entrada, que nesse caso é o degrau, 1,5 sobre S. E analisando aqui, cortando o S com S, e o nosso S indo a zero, de maneira que iremos ter apenas 0,001, que é o nosso ganho, que multiplica a nossa entrada de amplitude 1,5, dividido pelo nosso termo constante, que é 0,0005. Fazendo a conta dá 3 volts. Então, o nosso valor final é 3 volts. A partir da nossa equação 6, que é a função de transferência do nosso circuito, nós podemos calcular algumas coisas, que é a frequência natural do sistema, o ômega-n, e o coeficiente de amortecimento, o QC. O nosso ômega-m vai ser a raiz do nosso termo constante do denominador, que no nosso caso é 0,0005. Fazendo isso, essa conta dá 0,0224 radianes por segundo. E o nosso QC vai ser 0,06, que é o nosso termo que multiplica S, dividido por 2 vezes ômega-n. Fazendo essa conta com o valor obtido aqui anteriormente do ômega-n, obtemos 1,3393. Vemos que esse valor é maior do que 1, o que significa que o nosso sistema é superamortecido.
de maneira que o nosso sinal não vai ter overshoot e irá demorar um pouco mais para chegar no regime permanente. Pelo fato do nosso sistema ser superamortecido, não é pertinente calcular os tempos de atraso, de subida, de pico de acomodação e do overshoot, pois as fórmulas que vimos nessa disciplina foram apenas para sistemas subamortecidos. Então, como o nosso sistema é superamortecido, não utilizaremos essas fórmulas para calcular. Nós podemos analisar a inclusão do terceiro polo no nosso sistema. E temos que fazer essa análise com cuidado, de maneira que quando nós incluímos um polo próximo do nosso polo dominante, ou seja, o polo que está mais próximo do nosso eixo imaginário, o nosso sistema irá mudar significativamente. Mas se nós inserirmos um polo muito longe do nosso polo mais dominante, o nosso sistema não vai mudar muito. Então, quando iremos inserir esse polo, para obter alguma característica que queremos do circuito, temos que fazer essa análise. Na simulação será inserido um polo perto do nosso polo mais dominante, ou seja, o polo em menos 0,01. E iremos ver o que vai acontecer com o sistema. Agora iremos para a parte de simulação em MATLAB. Aqui nós iremos obter os resíduos, que são justamente os resultados que obtemos da equação da redução das frações espaciais, que bateu com o que foi obtido anteriormente, e a transformada de inversa de Laplace também bateu com o que foi obtido, só que aqui ela está escrita de uma maneira diferente. Agora podemos analisar a nossa resposta ao impulso de 2 volts. Vemos que pelo fato do nosso sistema ser superamortecido, ele não consegue chegar numa amplitude alta, ele chega numa amplitude bem baixinha, apesar de termos inserido 2 volts. Justamente porque é superamortecido, então ele demora muito para chegar no regime permanente. Vemos aqui que ele não chegou nem em 0,05 e colocamos uma amplitude de 2 volts. Aqui nós temos o diagrama de polos zeros do nosso circuito. Nós não temos zeros, pois o numerador ele não depende de S. E no denominador, como vimos anteriormente, temos um polo em menos 0,05 e um polo em menos 0,01. E o nosso eixo imaginário está aqui no nosso zero. Então esse polo menos 0,01 é justamente o polo mais dominante. Agora nós iremos colocar uma entrada de degrau de 1,5 volts. Vemos aqui que nossa resposta começa em 0 e termina em 3, que foi o que nós calculamos anteriormente. E aqui vemos que demora muito para chegar no regime permanente. Aqui em 1000 segundos ele ainda não chegou no regime permanente. Ele está muito próximo do nosso valor 3, só que ele ainda não chegou no nosso valor 3 aqui. Podemos analisar isso aqui embaixo através do Step Info. Nosso Step Info diz que o valor máximo dele é 2,9998. Então, se nós quiséssemos realmente um valor 3 com mais de 4 casas decimais, então teríamos que colocar um tempo maior. Mas o tempo de 1000 segundos já é interessante para a gente analisar aqui. Bom, fazendo aqui os cálculos do ômega-n, vemos que deu o mesmo valor calculado anteriormente, porém o que se deu um pouco diferente, porque o valor que foi calculado foi através do ômega-n, que tem apenas 4 casas. Nosso erro deu aqui 0,023, um erro bem pequeno. Bom, nós podemos utilizar o Step Info para analisar as informações que não conseguimos calcular. Aqueles tempos, o tempo de subida, o tempo de pico, o tempo de acomodação. Vemos aqui que o tempo de subida é 227,26. Podemos analisar aqui no nosso sinal que em 227,26 realmente ele está chegando ali bem próximo de 10% da amplitude final do sinal, né? Que seria 2,7. Então esses valores aqui estão de fato coerentes. O nosso tempo de acomodação 413, vemos aqui que em 413 ele já está bem próximo de 2,95, então ali em uma faixa de 5% do nosso valor final. E temos também o overshoot é zero, justamente porque é um sinal super amortecido. E fazendo aqui análise do tempo de subida, 252 segundos, que é o tempo que ele demora de 10% para 90% da amplitude. Então, de 0,3 para 2,7, que é o nosso 252 segundos. Aqui não deu exatamente porque foi feito algumas arredondações no cálculo desse tempo. Aqui nós fazemos a adição de um polo adicional e vemos que o sistema muda drasticamente. Foi adicionado um polo em menos 0,005, bem próximo do nosso polo dominante. E de maneira que ele está ainda mais próximo do eixo imaginário, se tornando o polo mais dominante. E o nosso sistema mudou muito, indo para com a mesma entrada de degrau, ele foi para 600 e o tempo de acomodação mudou, todo o sistema mudou. Então temos que ser bastante cuidadosos quando vamos inserir algum polo no nosso sistema. Bom, a conclusão foi que a nossa análise analítica foi coerente com o resultado visto na simulação. Porém, devido à característica superamortecida do sistema, é necessário fazer a simulação para calcular os parâmetros de tempo da resposta, o degrau de amplitude de 1,5 volts.
Então é interessante fazer ambas as análises para nós chegarmos a um resultado mais coerente. Muito obrigado.